Olá pessoal, bom dia para vocês. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 3 de fevereiro de 2025, portanto começamos o segundo mês dessa nave chamada 2025, que a gente sabe de onde partiu, mas não sabe aonde vai chegar, por causa dos últimos acontecimentos no planeta Terra, por causa das incertezas do clima, das angústias que a gente tem vivido aqui por conta de hora da chuvarada num lugar, hora do calorão em outro. Ora, por causa dessa nova forma de fascismo que surge a partir dos Estados Unidos e das reações que isso desperta no mundo inteiro. Enfim, assim vamos tocando a nossa barca no mês do Carnaval, que daqui a pouco vai colocar 6 milhões de pessoas na rua só no Rio de Janeiro, hein? Imagina só o tamanho da folia. Quero dar bom dia para você de todo o país que está nos assistindo aqui e vamos começar logo o nosso noticiário aqui falando sobre a chuvarada, né? Porque, olha, a maior parte do Brasil está passando aí por um sufocaço. A gente pode ver aqui no site do Instituto Nacional de Meteorologia que a coisa não vai ficar bem nesse início de semana. Em algumas localidades, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, o alerta de chuvas intensas foi renovado de hoje para a próxima quarta-feira. Portanto, nós vamos ter mais 2 ou 3 dias aí de muitas notícias ruins para quem mora em trechos sujeitos a desmoronamentos, a alagamentos, né? E o sofrimento está grande. Aqui em São Paulo, por exemplo, morreu a 18ª vítima das chuvas durante o ano, isso no contexto do estado de São Paulo, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui no mapa do Instituto Nacional de Meteorologia, porque aqui está como vai ficar o clima no Brasil inteiro. Vocês podem ver que quase todo o centro do Brasil, de leste até, de oeste até quase que o extremo leste do país, passando desde o sul até o norte, Amapá, Roraima, tem chuva em tudo quanto é lugar, mas o problema é mesmo nessas áreas aqui do centro, olha, onde tem essa cor laranja. Aqui o alerta de chuvas fortes, valendo que é um alerta amplo, vale para o Brasil inteiro. E o que diz esse alerta? Olha, chuva de entre 30 e 60 milímetros e que pode chegar até 100 milímetros por dia, ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora, riscos de corte de energia, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, né? Então, eu repito, esse alerta aqui vale para basicamente todo o país, né? As chuvas vão começar aqui, olha, no centro do Maranhão e do Pará, descem até o estado de Rondônia, passam pelo centro de Mato Grosso e vão até o sul de Mato Grosso, Tocantins e Goiás, Triângulo Mineiro e também o Alto Paranaíba e Minas Gerais e todo o leste litoral, capital e centro do estado de São Paulo. É onde vai haver chuvarada durante o dia de hoje. Portanto, você mora nesses lugares, preste atenção. Já aqui no sul, duas situações diferentes. Olha, 2 alertas aqui diferentes. Vamos ver qual vai ser o problema. Aqui no centro e no oeste do estado do Rio Grande do Sul, ondas de calor. E no litoral e na parte mais ao norte, também ondas de calor. Mas vai ser mais drástico justamente nessa área alaranjada aqui. Então, os gaúchos devem tomar cuidado aí, porque hoje vai ser um dia de calor infernal por lá, enquanto o Brasil inteiro sofre com as águas, né? E, bom, deixa eu passar aqui logo para a previsão do tempo. Está aqui o mapa com a temperatura e a pluviosidade nas capitais. Vocês podem ver que essa faixa verde no centro aqui é a que está mais sujeita a tempestades de chuva, né? E nós vamos ter aqui, olha, Manaus com máxima de 31 graus Celsius, Cuiabá 28 graus, com mínima de 22, Campo Grande 22 a 31 graus, São Paulo 26 graus de máxima e 19 de mínima. Isso são as cidades, né, gente? Rio de Janeiro, de 38 a 24, os cariocas vão ter um dia de calor infernal lá, de 38 a 24 graus, né? Vitória, 34 a 24 graus Celsius, Salvador, de 31 a 26 e por aí vai, né? Então, calorão em algumas partes, chuvarada em outras e assim vive essa segunda-feira, primeiro dia útil do Carnaval do Brasil. Agora vamos começar com o noticiário. Olha, tá aí a notícia, a nota triste, né, de que São Paulo teve já registrada a sua 18ª vítima fatal em decorrência desses temporais. E em Minas Gerais já temos 26 pessoas mortas com esses temporais todos. O INEMET tem feito aqui, segundo o site, alertas sobre a possibilidade de chuvas intensas, sobretudo no sudeste e no centro-oeste do país. O que diz a matéria aqui no site do Brasil de Fato?
Subiu para 18 o número de mortos por conta dos temporais que ocorreram em São Paulo no último período de chuvas, que começou no mês de dezembro. O balanço é da Defesa Civil do Estado. A última vítima, na noite do sábado, foi um motorista de aplicativo de 50 anos que morreu afogado depois de ficar preso no carro em um alagamento na Vila Prudente. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o homem chegou a ser socorrido e levado ao hospital de Vila Alpina, mas não resistiu. A Vila Prudente foi uma das regiões da capital mais afetadas pelas chuvas, que chegaram a 71 milímetros. Eu quero fazer um comentário nesse caso, porque o motorista de aplicativo levava um passageiro consigo. E o passageiro, quando viu que a água chegou até um limite insuportável, conseguiu quebrar o vidro do carro e saiu, né? Ainda quase se afogou, mas saiu. O motorista insistiu em permanecer nesse carro e acabou sendo tragado pelas águas, morreu, não houve como salvá-lo. Com relação a Minas Gerais, o que diz a matéria? Minas Gerais registra mortes e danos significativos. Desde o início do período chuvoso já ocorreram 26 óbitos, 26 mortes em decorrência das enchentes e dos deslizamentos, e que 3.580 pessoas ficaram desalojadas e 421 desabrigadas. Mais de 600 municípios já estão em alerta em Minas Gerais. No Rio de Janeiro, também no Sudeste, a Defesa Civil emitiu pela primeira vez um alerta sonoro na quarta-feira para toda a população via celular, sinalizando a possibilidade de pancadas de chuva e possíveis alagamentos na capital. Segundo as autoridades, o mecanismo seguirá sendo utilizado para avisar a população sobre os possíveis riscos de eventos climáticos extremos. Olha, aqui quero fazer um alerta para vocês, porque onde esse sistema de aviso, né, nos telefones celular, que é uma coisa compulsória, todo mundo recebe, onde isso está funcionando, isso está causando indignação das pessoas que, olha, ao contrário de receberem de boa vontade os alertas, começam a desconfiar deles, especialmente quando a previsão de tempestade não se confirma. Eu vi isso lá na minha cidade, Uberlândia, esse fim de semana, muita gente aborrecida porque de repente toca o telefone, aquele barulhão, e acaba não levando em consideração o alerta. É bom ficar de olho, porque esse alerta é um alerta muito sério, e isso é usado no mundo inteiro para avisar a população de possíveis tragédias climáticas que se aproximam. Então, quando seu telefone tocar e vier esse alerta, acautele-se, entendeu? Siga as orientações da Defesa Civil na sua cidade e procure se proteger, porque sabe, felizmente nós estamos numa quadra do tempo que nos permite antever com alguma precisão, embora esse serviço ainda seja de péssima qualidade do Brasil, o que vai acontecer, tá bom? Não menospreze os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, vamos passar agora para o próximo noticiário, aqui uma informação de serviço. Muda agora o pagamento de boletos, né? O Pix, né, que deu tanta dor de cabeça ao governo Lula e tantas alegrias à população, agora começa a ser usado também para pagar boletos. Aliás, eu mesmo não entendi por que não servia até agora, porque, afinal de contas, é tão fácil usar, né? Tão simples usar. Mas, enfim, a partir de agora, né, a informação que está no site do ICL, os boletos virão com o QR Code impresso, e aí você vai poder usar o Pix para pagar os seus boletos sem nenhum custo, né? O que diz aqui a reportagem no site do ICL, no iclnoticias.com.br? A partir desta segunda 3, os boletos poderão ser pagos não apenas por código de barra, mas por meio de outros instrumentos, como por exemplo o Pix. Entra em vigor a resolução aprovada pelo Banco Central em dezembro, que moderniza o tradicional boleto bancário. Agora os boletos poderão conter um QR Code específico para pagamento via Pix. Basta o usuário apontar o celular e concluir a transação. A grande vantagem é que essa operação por Pix é compensada instantaneamente, sem necessidade de esperar vários dias, como ocorre com os boletos bancários atuais. Aliás, é um saco, né? Quando você paga uma conta que está atrasada, principalmente as companhias telefônicas, né? Eles falam, precisa de 72 horas para ter a compensação bancária e botam o consumidor de castigo. Ele fica sem o serviço, embora tenha quitado seu débito lá com a linha. Agora, com o Pix, isso não deve mais acontecer. Pagou, no mesmo momento o pagamento é registrado e a sua conta é liberada. E também não vai existir risco de atraso, né? Não sei como é que vai ficar, por exemplo, a programação de pagamento por Pix desse caso, porque tem muita gente que faz crediário, ou enfim, recebe uma série de boletos, como por exemplo, boletos dos impostos estaduais, municipais, e programa isso no computador. Então, eu não sei como é que vai funcionar, nós vamos checar isso depois para ver como é que vai ser essa programação de Pix, porque hoje não é uma transação comum em todos os bancos, essa história de fazer programação de Pix, né?
Outra novidade, segundo a matéria do ICL aprovada pela resolução de dezembro, ainda depende de instrução normativa do BC para entrar em vigor. Boleto de cobrança dinâmico, boleto dinâmico, porque esse permite a transferência de titularidade de papéis quando a dívida é comercializada e troca de mãos, ou seja, são essas empresas que compram carteiras de dívidas, né? Que agora também vão estar amparadas por essa mudança na tecnologia de pagamentos. Segundo o Banco Central, essa ferramenta trará mais segurança nos pagamentos de dívidas em cobranças representadas por certos tipos de títulos, como a duplicata escritural, prevista na Lei 13.775. A instrução normativa vai definir os tipos de ativos financeiros que podem ser vinculados a esse boleto dinâmico. Como esses títulos podem ser negociados, o Banco Central considera fundamental garantir a segurança tanto para o pagador quanto para o credor de que os pagamentos serão destinados ao legítimo detentor de direitos. Para assegurar a destinação correta dos pagamentos automáticos, o boleto dinâmico será vinculado ao título emitido digitalmente em sistemas autorizados pelo Banco Central. De acordo com o Banco Central, a criação do boleto dinâmico representa um enorme avanço para modernizar o sistema financeiro e dar mais segurança na negociação de importantes títulos essenciais ao fomento de empresas, especialmente de pequeno e médio porte. E aqui abre aspas aqui para uma explicação. Em relação a duplicatas escriturais, a segurança se estende tanto ao sacado, devedor da dívida, que, se utilizando do mesmo boleto que lhe foi apresentado por meio físico ou eletrônico, conseguirá cumprir de forma automática a sua obrigação de realizar o pagamento legítimo ao legítimo credor da duplicata, quanto ao financiador que adquiriu o título, que não precisará realizar trocas de instrumentos de pagamento para garantir o recebimento dos recursos adquiridos, explicou o órgão em nota em dezembro. Você entendeu? Como sistemas de escrituração ou de registro que darão suporte digital a esses títulos ativos ainda não está implementado, o boleto dinâmico deverá ser adotado em até 6 meses após a aprovação de ao menos um desses sistemas. Portanto, ainda falta regulação. Pelo que eu entendi aqui, esses títulos serão equiparados legalmente, por exemplo, né, aos títulos executivos, como talão de cheque, o boleto bancário, essa coisa toda, e poderão ser transferidos automaticamente aí para que o devedor ou o pagador possa se programar e fazer direitinho os pagamentos do Pix, tá certo? Bom, nós tivemos nesse sábado a eleição, cartas marcadíssimas, porque estava tudo acertado, era consensual, dos presidentes da Câmara e do Senado, né? E mudaram os presidentes, mas o discurso permanece muito parecido, até porque essas articulações com centristas, elas passavam por um jogo em que tanto o governo quanto a oposição precisavam ser contemplados. Então ainda não está muito claro como é que vai ser o nosso horizonte a partir daqui, porque o equilíbrio de forças só traz uma certeza nesse momento, é de que o parlamento está muito empoderado, né, que nós vivemos no Brasil uma espécie de parlamentarismo branco, que é algo que não está declarado na Constituição, mas de fato acontece, especialmente em relação, por exemplo, ao orçamento da União. Cada vez mais, desde 2015, os parlamentares se assanham com relação ao controle do orçamento e hoje já tem aí cerca de 50 bilhões de reais só em emendas obrigatórias, né, que são destinadas para os projetos mais estapafúrdios do país e da maneira mais estrepitosa possível, porque ninguém sabe exatamente quem foi o destinatário, para que projeto foi o dinheiro, e os deputados e senadores estão muito interessados, travando mesmo uma queda de braço grande com o Supremo Tribunal Federal, em manter o sigilo da formalização desses repasses. A explicação para isso está na imensa quantidade de inquéritos que a Polícia Federal tem instaurado para apurar desvio na finalidade de aplicação desse dinheiro, né? E ainda quando ele não é desviado, ele é destinado sem que haja estudos prévios. Portanto, ninguém asseverou que aquela obra ou aquela ponte, aquela quadra ou coisa parecida tem mais importância, por exemplo, do que um posto de saúde numa determinada localidade. Mas esse critério da utilidade do orçamento público foi para cucuia, né? Ninguém liga mais para isso, nessa fração tão importante do orçamento brasileiro, que, entre outras coisas,
faz com que o Poder Executivo, que tem os técnicos, que tem os estudiosos, enfim, que tem os tribunais de contas para auditar as suas despesas, sem que nada dessa malha seja utilizado. É simplesmente a vontade do deputado. E muitas vezes essas emendas são destinadas não apenas para programas de execução oficial das prefeituras. Eles acabam parando em ONGs, que são ONGs constituídas com a finalidade mesmo de ocultar, né, o mau uso desse dinheiro. Emitir notas falsas, enfim, acobertar o mau uso e a corrupção que acabam acontecendo, e são inúmeros casos, né, já anotados em apuração no Brasil, por força dos vícios da política brasileira. Então esse sigilo todo não é algo sem importância, nem para quem defende a sua manutenção e muito menos para aqueles que, como nós aqui, acham que a transparência aí tem que acontecer. Afinal de contas, nós temos uma Constituição no Brasil que tem um artigo, o artigo 37, que determina lá que tudo tem que ser transparente, tudo tem que ser publicado, tudo tem que ser justificado, né? E isso não acontece com essas emendas que saem sem o nome do destinatário, sem saber quem foi que destinou as emendas. O curioso é que depois que o processo se completa e o dinheiro acaba chegando lá na prefeitura, aí o deputado aparece lá na sua base eleitoral. Fala, não, essa escola aqui fui eu que fiz, ó, a emenda é minha. Esse hospital universitário aqui fui eu que mandei o dinheiro. Então ele se regozija dos seus feitos na base eleitoral, mas quer ocultar a destinação do dinheiro na formalização das emendas. Por isso, tanta luta do Supremo Tribunal Federal para que a Câmara passe a se comportar com decência, né? Enfim, quando estabelece de que maneira que vai acontecer o uso do dinheiro do povo. Afinal de contas, esse dinheiro é da União de todos os brasileiros, né? Dos impostos que a gente paga. E a gente tem o direito consagrado na Carta Magna de saber o que está acontecendo com o nosso dinheiro. Então, nós temos aqui as consequências já dessa história toda nessa nova pauta parlamentar, na nova agenda que acontece a partir da eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Vamos ver aqui com uma matéria na Folha de São Paulo. Está aí para vocês, ó, Centrão domina a eleição do Congresso, cobra de Lula fatura alta e não dá garantias de apoio em 2026, né? Que é algo que já está em voga. Nós estamos começando 2025, mas no horizonte está 2026, eles não se enganem com relação a isso. O que diz a matéria da Folha? Líderes do Centrão celebraram a folgada vitória para o comando do Congresso Nacional como um trunfo para a ampliação de poder sobre o governo e para o aumento da influência sobre a verba pública num momento de queda de popularidade do presidente Lula, do PT. Já na noite de sábado, dia 1º, após a eleição de Davi Alcolumbre e Hugo Mota, né? Alcolumbre para o Senado, Hugo Mota para a Câmara, aliados da dupla discutiam cenários de um possível redesenho do governo e da retomada do controle das emendas parlamentares. Fortalecidos, líderes do grupo passaram a defender um choque na estrutura da gestão Lula, que poderia incluir a redução do peso do PT na chamada cozinha do Palácio do Planalto, responsável pela coordenação do governo. Representantes desses partidos têm alertado que uma simples acomodação das suas legendas no Ministério de Lula não basta para garantir uma adesão a todos os projetos de interesse do governo no Congresso e menos ainda, para assegurar um apoio à candidatura de Lula à reeleição em 2026, que ainda ninguém sabe se vai ou não acontecer, né? Ora ele próprio fala que gostaria de disputar, ora fala que não. Mas ainda não está certo se vai ser o Lula, se vai ser outra pessoa, quem será essa pessoa. Segue aqui a matéria da Folha de São Paulo. Para que esses partidos ampliem o alinhamento com o governo e depois subam ao palanque do petista, Lula precisaria reorganizar o governo e recuperar a popularidade. Principal desafio do governo nesse momento. E aqui fica uma pergunta minha. Como é que realinha o governo e como é que aumenta a popularidade se especificamente o Centrão, né, ao exercitar o seu enorme poder discricionário sobre o orçamento e também sobre os votos no Congresso Nacional, tem provocado, ajudado e muito a provocar esse fenômeno de perda de popularidade, né? Inclusive perda de credibilidade, já que, né, os escândalos continuam acontecendo aí e não param. Então, vamos lá, vamos seguir aqui com a reportagem da Folha. Ela diz o seguinte, olha,
Líderes do Centrão manifestam resistência a adensar sua participação no mandato do petista no momento de queda nos índices de avaliação do presidente. O argumento é que com esses movimentos eles arriscariam seu capital político entre os eleitores da direita, né? Jogam com um pé em cada canoa, um pé na canoa do campo progressista e outro pé na canoa do campo reacionário. Continua aqui a matéria da Folha de São Paulo. Um integrante da cúpula da Câmara aponta que atualmente deputados e senadores já são unidades orçamentárias graças ao aumento expressivo das emendas parlamentares e que não são mais dependentes da força do governo para abastecer seus redutos eleitorais. Por isso, a retomada do poder sobre as emendas, alvo de bloqueio no Supremo, soa até mais urgente do que uma reforma ministerial. Aqui, uma lembrança e a essência do problema. A lembrança é a seguinte: até 2015, os deputados e os senadores eram muito dependentes do poder discricionário do Executivo para executar as emendas parlamentares. Eles apresentavam emendas ao orçamento, mas depois tinham que defender junto ao governo, porque não tinham força de lei na apresentação, na proposição dessas emendas, muito menos na liberação, no empenho e depois na liberação do dinheiro. A partir de 2015, é aprovado o orçamento impositivo, que significa que as emendas dos parlamentares e alguns outros tipos de emendas específicas, como, por exemplo, as emendas de comissões, né, as RP9, que eram as emendas do orçamento secreto, ocultadas sob o manto do relator do orçamento, tudo isso o governo teria que obrigatoriamente pagar, o que acabou gerando uma distorção, porque os parlamentares foram aumentando a sua voracidade sobre essas verbas, foram aumentando os equipamentos, né, os equipamentos legais que permitiam a eles ir se apoderando do orçamento. Só que o jogo foi tão pouco transparente que o assunto acabou sendo judicializado e caiu justamente sob a batuta do ministro Flávio Dino, que é um homem, né, de quem não se pode duvidar em relação à sua natureza de defender os princípios da administração pública, os princípios fundadores da administração pública. E o que fez o ministro Flávio Dino? Fez o que deveria. Ele acabou dizendo o seguinte: olha, se continuar essa bagunça toda, não vou liberar as emendas. E veio tocando isso com mão de ferro durante o final todo do ano passado, até que o Congresso se dobrou, apresentou um projeto muito meia-boca, que o governo acabou endossando, e isso acabou complicando ainda mais a situação. E os parlamentares parecem fingir que não entenderam ainda, que não adianta pressionar o governo federal, porque o ministro Flávio Dino não vai mudar de ideia por pressão do presidente Lula. A posição dele ficou muito clara durante o ano passado e depois ela foi reiterada pelo plenário do Supremo, então ele está coberto e não vai certamente admitir que essa bagunça toda continue acontecendo na liberação de frações importantíssimas do orçamento, né? Do dinheiro destinado ao governo pelo povo que trabalha e que paga a cada mês quase 10 dias de trabalho só para sustentar essa máquina toda e essa voracidade dos parlamentares. Então agora, com o fim do recesso legislativo, com a volta do trabalho parlamentar, volta essa tática de tentar pressionar o Executivo para que o ministro Flávio Dino mude de ideia. Tomara que ele não mude de ideia, não me parece que vai mudar, porque afinal de contas ele, durante todo o ano passado, conduziu o assunto com muita sabedoria, né, e com muita coragem, aqui afrontando o Congresso quando precisava e forçando deputados e senadores a melhorar esse nível de transparência que eles, de jeito nenhum, não querem ver aplicado ao processo de negociação. O que acontece, então? O governo aturdido, com a sua ausência de maioria parlamentar e com o empoderamento da oposição, resolve fazer uma reforma ministerial. Para quê? Para aumentar a participação do Centrão, como a gente está vendo aí ainda nessa matéria da Folha, e tentar com isso aplacar um pouco, né, os ânimos insurretos, os ânimos rebeldes do Congresso Nacional. Mas o que dizem agora os dirigentes dos partidos? Não basta mais participar do governo. Por quê? Porque os parlamentares já não precisam mais ir pedir com o pires na mão, como era o papel do deputado despachante até algum tempo atrás, que o governo, pelo amor de Deus, liberasse lá as suas emendas para que ele pudesse apresentar uma obrinha aqui, uma obrinha ali. Agora tudo isso é automático, o Congresso se apoderou do orçamento e eles podem, então, finalmente se ver livres dessa condição. Só que ficaram empoderados demais, né? Por isso, diz aqui a matéria o seguinte:
Um dirigente desses partidos, partidos do Centrão, afirma que a ideia de participação da equipe de Lula não é totalmente descartada, porque há sim chance de reeleição do presidente em 2026. Então o que eles estão fazendo? Estão mirando a eleição de 2026 e a pressão por apoio do lado do presidente Lula, né? E não mais essa questão aí envolvendo liberação de o direito ao dinheiro do povo, que não está em questão nessa negociação, e sim a posição estratégica em relação à eleição que virá no ano que vem, daqui a 1 ano e 10 meses. Principalmente, diz o jornal aqui, diante da possibilidade de um racha da direita, que está apresentando a cada dia um candidato novo aí, como a gente vai ver daqui a pouco na última pesquisa da Quest que saiu. Com esse cenário, diz a reportagem, aliados de Lula afirmam que ele já admite, em conversas reservadas, a necessidade de fazer um gesto mais amplo para esses partidos, como uma reforma ministerial mais abrangente. Para isso, ele poderia sacrificar aliados próximos e o próprio PT. Nessa segunda, hoje, Lula dará início a uma nova rodada de conversas políticas. Durante a tarde, vai se reunir com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que deve assumir o cargo de ministra-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Há uma expectativa de que Lula receba também Alcolumbre e Hugo. Agora já está confirmada essa reunião de hoje à tarde com os presidentes da Câmara e do Senado. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. O presidente teria sinalizado a intenção de reacomodar o ministro-chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Ministério da Saúde, né? E eu lembro aqui que o Padilha foi um bom ministro da Saúde, ele trouxe programas assim muito assertivos, como por exemplo Mais Médicos, né? E poderia voltar para lá, sacrificando Nízia Trindade, que vem resistindo heroicamente lá no Ministério da Saúde. Mas Lula vem demonstrando, diz aqui a reportagem, insatisfação com o atual líder do Ministério, com o atual titular Nízia Trindade, embora tenha resistido em demiti-la. Padilha seria um substituto natural porque, como eu disse, ele já ocupou o cargo com bastante êxito no governo Dilma Rousseff. Caso a troca seja feita, Lula faria uma mudança na cozinha do Planalto. O ministério responsável pela articulação política ficaria com um não petista. O mais cotado hoje seria Silvio Costa Filho, hoje ministro de Portos e Aeroportos do Republicanos, partido de Hugo Mota. E muito disso aqui se deve a uma relação de amizade entre o Silvio Costa pai e o presidente Lula, porque o Silvio Costa, mesmo no Partido Liberal, foi contra o impeachment da Dilma, foi um dos parlamentares, tem sido historicamente um dos parlamentares mais vinculados, né, ao presidente Lula e tem atuado sempre ao lado dele quando a coisa aperta e até quando a coisa não aperta. Foi aquinhoado por essa lealdade com o Ministério para o filho e agora o filho assumiria uma função de mais importância na articulação do governo, né? Vamos prosseguir aqui com a análise da Folha. A cúpula da Câmara, por sua vez, ainda trabalha para emplacar no posto o líder do PMDB, Isnaldo Bulhões Júnior, devido à boa relação que ele mantém com Hugo e com Alcolumbre, ou seja, levando o pêndulo aí da balança para o lado do Centrão e não mais para o lado do governo, né? As discussões do governo para ampliar laços com partidos de centro e centro-direita refletem um comportamento crítico dos líderes dessas legendas em relação ao governo. O caso mais emblemático é o do PSD, e a gente viu na semana passada, né? Os petis começando publicamente, todos eles muito claros, com intenção muito clara, críticas aqui e ali, enfim. Com o próprio Kassab, né, que é uma pessoa que está... Esse sim tem um pé em cada canoa, porque ele está aqui com o Tarcísio do governo de São Paulo, está lá com o Lula no governo, ele está em todo lugar, onde tem governo, só é a favor, né? Está lá o Kassab. Então vamos lá, o que o Kassab fez? Disse na semana passada que Lula não conquistaria um novo mandato se a eleição ocorresse agora. Portanto, está chorando alto para tentar aumentar o tamanho da mamadeira. Nessa lógica, diz a Folha, ele ganhou mais força e ganhou mais força a aposta no ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para o Ministério de Lula, que é pule de 10, é favas contadas, né? Que o Pacheco vá para o Ministério de Lula, aliás, para impulsionar a candidatura dele ao governo de Minas Gerais. Ele é candidatíssimo e disputa com o ministro das Minas e Energias atual o posto de governador de Minas, de candidato a governador em Minas Gerais. Tem uma disputa interna ali, tá? E ele se cacifaria indo para o Ministério de Lula. Diz a Folha aqui que emissários chegaram a pleitear para ele a pasta da Justiça, mas Lula não gostaria de tirar o atual titular
o ex-ministro supremo Ricardo Lewandowski. O Ministério das Minas e Energia, que eu mencionei agora há pouco, né, controlado por Alexandre Silveira, poderia ser um destino para Pacheco. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ocupado pelo vice Geraldo Alckmin do PSB, também poderia ser alvo de interesse, o que ainda dependeria de uma negociação com Alckmin. E aí vai demitir o vice-presidente da República, né? É uma encrenca sem fim. Muita gente criticou o Lula por colocar o Alckmin ali, porque, né, o vice, na condição de vice, ele é indemissível. E qualquer tipo de movimento agora depende, sim, da vontade manifesta do Alckmin. Prossegue aqui a análise da Folha. Dentro da estratégia de atrair o Centrão, a expectativa de negociação com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, a quem é acreditado o desempenho de Hugo na eleição para a casa. Acreditado não, ele foi o artífice mesmo dessa candidatura, né, gente? Então, teremos agora, chegamos num período que já vínhamos antevendo desde o ano passado, de grande agitação nos bastidores, de grande voracidade, de grande apetite para o Centrão e de concessões que a gente gostaria muitas vezes que o governo não fosse obrigado a fazer para poder conseguir sobreviver e aprovar alguma coisa no parlamento, né? Tá tudo muito difícil e, enfim, e o governo depende de uma boa qualidade na articulação para que ele possa ter sucesso agora, porque 2025 é o ano preparatório de 2026 e as coisas efetivamente não andam bem. Não andam bem. Bom, vamos falar um pouquinho agora. O Alex, que está me ajudando hoje aqui na técnica, já colocou aí no ar para vocês a próxima manchete que a gente vai explorar. Nós estamos tratando agora de uma reportagem do site da revista Fórum. E eu vou pedir para ele botar na tela. Pode botar, por favor, Alex? Vocês vão ver aí já, tá aí, olha, Bolsonaro candidato em 2026 é uma interrogação. O plano da extrema-direita e do Centrão para reabilitar o ex-presidente. E estou colocando isso aqui agora porque um dos debates mais encanecidos que nós vamos ver nessa abertura dos trabalhos parlamentares é sobre a tal da anistia, essa malfadada iniciativa que os bolsonaristas inventaram para tirar o Bolsonaro da sua condição de inelegível e trazê-lo para o proscênio, né, para o primeiro plano da disputa política no Brasil. Ele que não se conforma com isso. Lembro apenas que 2025 promete ser um ano muito complicado para o Bolsonaro. Por quê? Ele está inelegível por obra da Justiça Eleitoral. Ele está inelegível porque foi condenado no processo, porque promoveu uma reunião de embaixadores e mandou transmitir pela EBC essa reunião, que foi uma reunião de proselitismo político eleitoral. Por isso ele se tornou inelegível. Só que agora é a situação criminal dele, porque ele vai ser julgado. Vai ser julgado pelo golpe de Estado, vai ser julgado pela carteira de vacinação, vai ser julgado pelo desvio de joias. A gente só espera que com essa lerdeza do procurador-geral, esse processo não entra em 2026 adentro. Por quê? No ano passado, eles foram sobrestados em nome do processo eleitoral, hein, gente? Fala sério, não é não? E de repente chegar lá em 2026, você não concluiu ainda a instrução do processo, e aí vem o procurador-geral e fala, não queremos que isso interfira nas eleições de 2026. Vamos deixar isso para 2027, né? Aí o jogo fica muito complicado. Inclusive, reforça essa galera em Brasília que insiste em teses tapafúrdias como essa anistia. Quero lembrar aqui que o Brasil viveu uma anistia em 1979 e que, a partir de 2015, os ecos dessa anistia começaram a ter voz no Congresso. Bolsonaro, né? Quem não se lembra, ele enaltecendo um torturador condenado pela justiça, que é o Brilhante Ustra. Ou seja, foi buscar lá de trás a sua autonomia para conspirar contra o regime. E aí tivemos a tentativa de golpe, tivemos o 8 de janeiro, tivemos o 12 de dezembro. O país virou um inferno. Se em 1979 os torturadores, né, os bandidos que atuavam em nome do Estado, reprimindo quem se opunha ao regime, ou apenas criticava, ou apenas cantavam uma música, ou apresentavam uma peça de teatro, todos esses considerados inimigos do regime. Se esses torturadores, se esses verdugos do regime tivessem recebido uma punição legal efetiva naquele momento, duvido que nós tivéssemos chegado ao 8 de janeiro de 2022. Certamente não teríamos, porque as pessoas teriam criado juízo aqui. Mas vamos lá, voltar aqui para a manchete aqui da revista Fórum. A revista Fórum que pergunta, Bolsonaro candidato em 2026? O plano da extrema-direita e do Centrão para reabilitar o presidente. O que diz a matéria? Se por um lado há poucas chances de um projeto de anistia aos golpistas do 8 de janeiro avançar na Câmara, por outro já há uma articulação entre a extrema-direita e o Centrão
para reabilitar Bolsonaro até 2026, extinguindo a inelegibilidade do ex-presidente. Condenado pelo TSE em 2 ações por abuso de poder político, Bolsonaro está inelegível neste momento, até 2030. Um projeto do deputado federal Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, no entanto, pode mudar essa situação e permitir que o ex-presidente seja candidato na próxima eleição presidencial. Já pensou? Não seria uma esculhambação isso? Mas vamos lá, mas nunca mais a direita poderia falar que o Lula é descondenado, né? Porque o Bolsonaro vai ser descondenado no processo vergonhoso de anistia, sabe? Um projeto que é uma esculhambação, fala sério. Mas vamos lá, no último sábado, integrantes do PL, incluindo o próprio ex-presidente, realizaram uma reunião em Brasília pouco antes das eleições à presidência da Câmara e do Senado. Nesse encontro ficou definido que uma das prioridades do partido em 2025 será aprovar um projeto de lei complementar, o PLP 141/2023, do deputado Bibo Nunes, que esvazia a lei da ficha limpa e reduz de 8 para 2 anos o período de inelegibilidade para condenados por abuso do poder político, como é o caso de Jair Bolsonaro. Fala sério, mano, 2 aninhos, não é nada. Não termina o ciclo eleitoral. Porque se o sujeito é condenado, por exemplo, por improbidade administrativa e cumpre lá os 3 requisitos, dolo, prejuízo ao erário, enfim, ele nem sequer termina de cumprir o mandato. E nós estamos vendo aí, o processo da Carla Zambelli, por exemplo, ela vai cumprir o mandato quase inteiro, estando inelegível desde já, né? Pela Justiça Eleitoral aqui de São Paulo. Olha, gente, é um absurdo esse tipo de coisa. Sabe por quê? Isso não é uma anistia, é uma avacalhação, é uma coisa de pegar a prerrogativa de fazer as leis e transformar isso no esvaziamento de todo o arcabouço fundador da democracia brasileira, né? Pautado, por exemplo, na ética, na moralidade, na transparência, na publicidade e vai por aí. Mas, enfim, vamos continuar aqui com a leitura da matéria da revista Fórum. Aspas aqui. Com o presidente Bolsonaro no encontro do PL, hoje confirmamos apoio total para ele como candidato em 2026. O projeto de lei 141/23, de minha autoria, é capaz de reduzir a inelegibilidade de 8 para 2 anos, viabilizando a candidatura. O colega Felipe Barros será o relator e será prioridade do PL a aprovação. Bolsonaro, presidente em 2026. Escreveu Bibo Nunes, tá aqui o tweet dele, né? Tá aqui, olha, todo se ufanando aqui, ó, batendo no peito do Bozo aqui, ó. O que ele diz nessa tweetada aqui? Com o presidente Bolsonaro no encontro do PL hoje, onde confirmamos apoio total para ele como candidato em 2026. O PL 141, de minha autoria, que reduz a inelegibilidade de 8 para 2 anos, viabilizando a candidatura. Agora, olha só o casuísmo dessa medida, um projeto que é feito para beneficiar... Opa! Voltamos aqui. Um projeto que, como eu disse, está sendo feito com o objetivo de beneficiar. Vocês já viram lei para atender a um só, a um caso? Vocês já viram isso? Outra coisa, essa história de usar os bagrinhos, sabe? Deixar lá os bagrinhos condenados a 17 anos de prisão por causa da preocupação no Bolsonaro, depois desse partido, PL, ter sido o partido que insuflou esse golpe, que gestou esse golpe, que pagou por uma auditoria fake para encontrar erros no processo eleitoral que não existiam, né? Partido que pode ter pago aí uma emaranhada, Instituto Voto Legal e outros players aí desse jogo contra a democracia brasileira, partido de golpistas, né? Agora querendo criar uma brecha para uma lei para beneficiar né? Obviamente que vai bater no Supremo e vai cair, obviamente, mas aí você cria um fato jurídico que pode, inclusive, sobrestar decisões da Justiça Eleitoral quando o Bolsonaro for apresentar a candidatura dele à presidência da República. Ele já avisou que vai fazer isso. Resta saber se o PL vai topar mais. Eu acredito que vai, porque todos eles estão na mesma canoa, inclusive o presidente desse partido horroroso, né, o Valdemar da Costa Neto, está implicadíssimo nessa história do golpe aí e pode voltar para a cadeia, onde ele já passou um bom período, tá? Então tá aqui o Bibo Nunes, essa proposta indecente, um projeto de lei para beneficiar né, e para levar de volta esta coisa horrorosa chamada Jair Bolsonaro de novo para a presidência da República. E aí, o que acontece? O Bolsonaro já fala como se estivesse elegível. A gente sabe que ele morre de medo de ir para a cadeia, né? Não teria a altivez moral de um Mandela, de um Lula, para suportar um período de encarceramento onde purgaria aí os males que fez a institucionalidade brasileira, conspirando e tramando um golpe contra as instituições. O que disse o Bolsonaro? Está aqui na revista Fórum.
Em discurso na reunião do PL em Brasília no último sábado, Jair Bolsonaro falou que como se não estivesse inelegível e já fosse candidato à presidência em 2026. Está aqui a fala dele aqui, ó. Por ocasião das eleições do ano que vem, me deem metade da Câmara dos Deputados e metade do Senado que eu movo o Brasil, disparou o ex-presidente. Está aqui a fala dele, não vou nem colocar porque não precisa, está aqui a essência já resumida pela gente. Quero dizer para vocês o seguinte, ele pode apresentar uma candidatura à presidência da República mesmo estando inelegível? Sim, ele pode. Obviamente ela vai ser impugnada, né? A impugnação é apresentada à primeira vara, que, enfim, deve referendá-la. O assunto sobe para o Tribunal Superior Eleitoral, onde a candidatura é registrada, e aí tem prazos processuais com efeito suspensivo. Enquanto isso tudo acontece, como o período eleitoral hoje é muito curto, tem só 45 dias, o nome Bolsonaro acaba indo parar na urna. Aí a estratégia está dada, né? Porque ele e família já disseram exatamente o que pretendem fazer, que é colocar outro Bolsonaro lá na condição de cabeça de chapa, poderia ser o filho Eduardo, poderia ser... O Flávio não acredito não, porque o Flávio está tão enrolado com a justiça que talvez não tenha essa chance, mas está lá o Eduardo Bananinha, né, que pode ser o segundo nome. E aí o nome Bolsonaro estaria na cédula. O povo burro, iludido, votaria num achando que está votando no outro. Enfim, é da natureza do processo político hoje em dia. Gente, vamos ver aqui. Agora, como é que será que os políticos, né, que são os responsáveis hoje pela pauta do Congresso, estão tratando desse assunto? Está aqui no site do ICL Notícias. Hugo Mota diz que a anistia a 8 de janeiro será tratada com imparcialidade na Câmara. O que isso significa? Não sei. Não disse nada para mim. Será que ele é a favor? Que o Alcolumbre pelo menos deu uma dica lá. Ah, vou botar para discutir, mas não significa... Também não significa nada, né? Vou botar na pauta, vou abrir a discussão, mas não significa que eu seja a favor. Esses políticos não têm posição a favor ou contra, eles têm a posição da conveniência. É conveniente para eles ou não é conveniente? Mas vamos ver o que disse o Hugo Mota. Digo para vocês, é um amontoado de palavras que não significa absolutamente nada, tá? Está aqui matéria do Renato Machado, no site do ICL Notícias, o Renato Machado da Folha Press, que escreve o seguinte: o novo presidente da Câmara afirmou neste domingo que, com certeza, a anistia aos presos políticos pelos atos golpistas de 8 de janeiro será levada em discussão nos próximos dias com líderes da Casa Legislativa e que o tema será tratado com imparcialidade. Entendeu? O que é imparcialidade nesse caso? Imparcialidade seria sepultar essa coisa toda, porque é uma vergonha, né? De repente o país anistiar esses bandidos que quiseram solapar as nossas instituições, entre eles o bandido maior que é o Bolsonaro. Hugo Mota também disse que a chamada pauta de costumes não é prioridade. Ufa! E também não quer dizer nada, porque mesmo não sendo prioridade pode ir para a pauta, né? Vamos falar sério? E que os esforços deveriam estar concentrados em outras agendas, que tragam maior benefício para a população brasileira. O deputado diz que essas pautas dividem o país. Abre aspas. Esse tema é o tema que mais divide a casa hoje. Você tem o PL defendendo que se vote anistia para os presos lá do episódio do 8 de janeiro, e você tem a esquerda, o PT principalmente, defendendo que esse assunto não seja debatido, não seja votado na casa, afirmou o novo presidente da Câmara. A pauta de votação é feita pelo presidente com a participação dos líderes, e com certeza esse será um tema que será levado para essas reuniões nos próximos dias, e vamos conduzir com a maior imparcialidade possível, complementou. As declarações foram dadas durante a entrevista do deputado Hugo Mota para veículos de imprensa da Paraíba, foi uma rádio da Paraíba, lá, estado dele, um dia depois de assumir a presidência da Câmara dos Deputados. Ele foi eleito para comandar a casa pelos próximos 2 anos, teve 444 votos contra 444 dos 513 deputados que estavam lá. Era o nome da disputa e foi forjado pelo ex-presidente Arthur Lira, todo-poderoso ainda hoje da Câmara Federal. Aqui uma manchete no site: anistia é bandeira da oposição. A questão da anistia para os presos pelos ataques do 8 de janeiro vem sendo um ponto de disputa entre o governo Lula e a oposição. No ano passado, então, o presidente Lira criou uma comissão especial para discutir o tema. Mas, pelo menos, houve um trunfo, né? Lira estava no finalzinho do seu mandato, e aí ele conseguiu dar uma engavetada no assunto. Agora vamos ver o que o Alcolumbre, né, o novo presidente do Senado, falou. Ele disse que a anistia admitiu aqui, segundo o site do ICL, o ICL Notícias, que a anistia não vai pacificar o país.
Eleito neste sábado como novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, comentou o projeto que pretende anistiar os condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023, quando sedes dos três poderes foram depredadas. A pauta é uma das principais bandeiras da extrema-direita no Congresso Nacional. Alcolumbre disse que a Casa precisa priorizar pautas que promovam a pacificação do país. Mas em entrevista à Globo News, ele concordou com o jornalista Otávio Guedes e disse que não é o caso este do PL da anistia. O que ele disse? Disse o seguinte: esse assunto não vai pacificar o Brasil. Se continuarmos revisitando assuntos que trazem a discórdia ao invés da concórdia, a gente vai passar nos corredores a ver senadores de diferentes partidos agredindo uns aos outros. E quando um senador agride um ao outro por conta de uma única agenda, ele não está interessado na agenda do brasileiro. Aqui diz o site do ICL Notícias que a prioridade do brasileiro nesse momento, para ele, Alcolumbre, é o combate à pobreza e essa deve ser a principal pauta do parlamento. Também voltou a afirmar que a agenda vitoriosa nas urnas em 2022 foi a do presidente Lula. E disse mais aqui, entre aspas, olha, espero ter a coragem de dizer àqueles que insistem em trazer uma pauta que não é a agenda do parlamento para o debate principal. Ela pode existir, ela vai existir, mas nós não vamos tirar o direito dela existir. Mas ela não é a prioridade do Brasil e do parlamento brasileiro. Parece ser uma boa posição, mas quem conhece Davi Alcolumbre sabe muito bem que ele muda ao sabor do vento. Mudou o vento, ele muda também, tá? O que mais sobre isso? Olha só, outras especulações do governo, matéria do valor econômico, está aqui na manchete, não vou me esticar porque nós já tratamos disso. Rodrigo Pacheco é avisado de que deve assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, dizem fontes do jornal. Articulações em curso sobre a reforma ministerial indicam que, por vontade de Lula, o mineiro deve se tornar o novo titular da pasta. O que diz aqui? Vou ler só o comecinho para vocês. Com eleição e posse do novo presidente do Senado, intensificaram-se os rumores sobre o destino do Pacheco, né? A partir de agora. As articulações em curso sobre a reforma ministerial indicam que, por vontade do presidente Lula, o mineiro deve se tornar o novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MDIC. De acordo com uma fonte credenciada, a par das articulações, Pacheco já foi avisado dessa possibilidade de assumir o Ministério da Indústria e Comércio por emissários de Lula. A se confirmar esse cenário, Pacheco assumiria a cadeira que hoje é ocupada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, né, o que traz o assunto para uma negociação de bastidores. Tira para mim, Alex, que eu vou para a próxima notícia aqui. Nós vamos tratar aqui porque nós estamos com uma série de informações aqui sobre superávit do agronegócio e tudo mais, e eu tenho aqui uma matéria sobre, mas eu acho que eu vou deixar isso aqui para depois, porque nós temos coisas mais importantes para dizer, né? E quero falar para vocês, porque já faltam 13 minutinhos para encerrar o programa, eu preciso correr aqui para a gente saber o que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. Eu vou começar mostrando para vocês alguns vídeos aqui sobre o que aconteceu na Alemanha nesse fim de semana, onde em 4 grandes cidades houve uma manifestação massiva contra a AfD e muito do combustível que moveu tanta gente para a rua, fala-se em 1.400.000, 1,5 milhão de alemães protestando, seria, né, a intromissão desse empresário neonazista Elon Musk no processo de escolha que deve ser realizado nos próximos dias lá na Alemanha. Quero dizer aqui que a Alemanha deveria fazer eleição só no final do ano, mas elas foram antecipadas para o dia 23 de fevereiro, portanto está logo aí, né, por conta da crise política que culminou na decisão na demissão do ministro das Finanças, Christian Lindner, e na perda de apoio parlamentar do governo de Olaf Scholz. Então vamos ver os vídeos, Alex, põe para mim, por favor, nós vamos ver 4 cidades aí na tela. Olha, isso aí é Berlim, olha quanta gente nas ruas contra esse avanço do nazifascismo, né, e a intromissão do Elon Musk. Tá vendo só como a coisa tá mal parada lá? Vamos para o próximo vídeo, Alex. Isso aí é a cidade de Hamburgo, Alemanha também, vocês podem reparar aí. E, enfim, está lotado esse espaço público, olha, muita gente. Não saiu a contabilidade toda, mas as estimativas dão conta de que tinha pelo menos 150 mil pessoas aí. Agora Munique, olha, uma imagem bonita de drone aí,
passando por cima dessa multidão, também uma multidão incalculável, centenas de milhares de pessoas. E por último nós vamos ver Colônia. Olha que bonito que está isso aí também. Portanto, as pessoas na Alemanha saindo de casa para ir para a rua protestar contra o avanço do nazismo e também essas intromissões do Elon Musk na eleição do próximo dia 23 de fevereiro. Tá bom, pode tirar, Alex? Deixa eu dar sequência aqui. E enquanto isso, nós temos o mundo perplexo com a aplicação de tarifas, né, de sobretaxas aduaneiras, decretada pelo presidente eleito dos Estados Unidos, esse maluco furioso chamado Donald Trump, que desatou uma guerra comercial no mundo. Ele sobretaxou as exportações da China em 10%. Foi suave, de acordo com o critério dele. Lógico que deu uma baita confusão com a China também. Mas ele sobretaxou o Canadá, que ele disse que vai anexar os Estados Unidos, e o México, tentando usar o seu poder de destruir a economia mexicana para interferir num assunto interno, que é a organização dos quartéis e o combate ao narcotráfico lá, que ele responsabiliza por todas as desgraças dos Estados Unidos. Para quê? Para criminalizar o imigrante, porque ninguém melhor do que a figura do mexicano representa, né, essa imagem do imigrante ilegal, que é uma pena, porque ele estigmatiza uma nacionalidade para cultivar o ódio a quem vai aos Estados Unidos, não para traficar drogas, mas para trabalhar, para defender o larjão, para pagar os boletos, né? O que diz a matéria do Valor Econômico? Olha, sobre as reações que esse tarifaço do Trump despertou. Tarifas de Trump provocam pânico e indignação no Canadá e no México. Políticos, líderes empresariais e associações comerciais em todos os 3 países reagiram com descrença, alertando que as tarifas trariam inflação, interrupção da cadeia de suprimentos e perdas generalizadas de empregos. Diz aqui a reportagem do Valor. As tarifas do presidente Trump sobre o Canadá e o México geraram pânico e reprovação dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, porque é exatamente isso que esses 2 países são. Os 2 principais parceiros comerciais, além de vizinhos, né? Políticos, líderes empresariais e associações comerciais nos 3 países reagiram com descrença, alertando que as tarifas trariam inflação, interrupção da cadeia de suprimentos, como eu disse, e perda generalizada de empregos. Na tarde deste sábado, Trump assinou um decreto impondo tarifas gerais de 25% sobre produtos canadenses e mexicanos a partir de terça e tarifas de 10% sobre energia. Por quê? Porque 60% da energia dos Estados Unidos vem do Canadá. Sabe? Então o que ele está fazendo? Está se preservando, tentando se preservar perante o consumidor, porque no final das contas quem paga essa sobretaxa é o consumidor americano. Portanto, isso tem reflexos internos lá, né? E como tem? Ele também impôs uma tarifa de 10% sobre produtos da China, né? Eu vou passar para a próxima matéria aqui, porque o nosso tempo está curtinho. Olha, o Trump mesmo avisou a população americana, vocês poderão sentir alguma dor com essa guerra comercial, mas segundo ele vai valer a pena. Não se sabe a pena para quê, né? O que diz a matéria aqui? O presidente dos Estados Unidos disse nesse domingo que os americanos vão poder sentir alguma dor com a guerra comercial desencadeada pelas suas tarifas contra Canadá, México e China. E afirmou que o Canadá deixaria de existir sem seu superávit comercial com os Estados Unidos. São 55 bilhões de dólares por ano esse superávit, tá, gente? Isso para os Estados Unidos não é nada. As penalidades comerciais que Trump assinou no sábado em seu resort na Flórida causaram uma mistura de pânico, indignação e incerteza e ameaçaram romper uma parceria de décadas no comércio da América do Norte, ao mesmo tempo em que aumentaram as tensões na relação com a China. Mas ao cumprir mais uma promessa de campanha, Trump pode ter quebrado simultaneamente a sua promessa aos eleitores na eleição do ano passado de que sua administração poderia reduzir rapidamente a inflação, que é o que se espera que aconteça, porque os produtos simplesmente vão ficar mais caros, né? Haverá alguma dor? Sim, talvez, e talvez não, disse Trump em uma postagem em sua rede social, a Truth. Mas faremos os Estados Unidos grandes novamente e, por isso, valerá o preço que deve ser pago. Será que vai valer a pena? Olha, a gente torce para que isso não aconteça, né? E é engraçado porque o cara parece um debilóide brincando de war, sabe? Uma criança mimada brincando de guerra comercial no mundo, colocando fogo em relações históricas que os Estados Unidos mantêm com esses países e que podem criar potencialmente problema até com o Brasil, porque essa história de taxar
cartel de tráfico de droga como entidade terrorista pode acabar repercutindo por aqui, onde o crime se organiza rapidamente e, enfim, e já tem, né, uma grande parte da sua atividade institucionalizada e até bancarizada, como a gente viu pelas últimas notícias aqui do estado de São Paulo. A China já anunciou que não vai ficar barato. Ela vai ao OMC, né, por causa da aplicação dessas tarifas, e outras medidas virão aí. Por exemplo, tanto em relação à China quanto ao Canadá e México, fala-se em impedir exportações ou tributar exportações de produtos essenciais para os Estados Unidos, como, por exemplo, semicondutores, né, ou minerais estratégicos, tanto para os Estados Unidos quanto para os negócios desse nazista do Elon Musk, porque hoje essas duas coisas se confundem. Mas vamos aqui ao texto da reportagem do Valor. A China anunciou que vai entrar com processo judicial contra os Estados Unidos na OMC em resposta à tarifa de 10% implementada por Donald Trump sobre produtos chineses, além de outras medidas. A China, aspas, adotará contramedidas correspondentes para proteger firmemente seus direitos e interesses, disse o Ministério do Comércio do país em comunicado publicado ontem. A China está fortemente insatisfeita e se opõe firmemente às tarifas dos Estados Unidos impostas sobre produtos chineses. Você se lembra do tom daquelas notas, né, quando os filhos do Bolsonaro começaram a espetar o embaixador no Brasil? O tom é sempre esse assim, olha, não estamos gostando muito disso. E depois vem a pancada final. Bom, vamos para a próxima aqui. México. México vai implementar medidas tarifárias e não tarifárias aos Estados Unidos em retaliação contra o decreto do Trump. Para responder a essa tarifa de 25% imposta. Sabe, isso aqui pode acabar com a economia mexicana, porque de lá vem os carros que os americanos dirigem, né? De lá vem um monte de coisas e vai ser muito ruim para a economia americana. Olha, instruir o secretário da Fazenda, isso aqui é uma declaração entre aspas, a implementar o plano B, no qual estamos trabalhando, que inclui medidas tarifárias e não tarifárias em defesa dos interesses do México. Quem é que falou isso? A Cláudia Sheinbaum, né? Presidente do México, numa manifestação. Aliás, essa presidente mexicana manda muito bem, né, gente? Fala sério, hein? O pessoal aqui do governo Lula podia aprender com eles como é que você faz uma boa comunicação, hein? O México não quer confronto. Começamos com a colaboração entre países vizinhos. Sheinbaum propôs ao presidente americano Donald Trump o estabelecimento de um grupo de trabalho com equipes de saúde pública e segurança. Os problemas não se resolvem impondo tarifas, mas sim conversando e dialogando. O México não quer só que o fentanil não chegue, o fentanil é uma droga terrível, né? Mas a nenhum outro lugar. E ela falou que foram preendidos, sei lá quantos, 40 mil toneladas de fentanil e outras drogas terríveis lá que os cartéis mexicanos exportam para os Estados Unidos. Agora, e o consumidor americano? Não tem nenhuma responsabilidade sobre esse circuito do tráfico? Será que se não houvesse um grande mercado consumidor nos Estados Unidos, haveria quem vender fentanil aos Estados Unidos? Pensa bem. Bom, e aqui uma análise, né, também do jornal Valor, dizendo que as tarifas do Trump podem ensejar uma guerra comercial destrutiva para um grupo de economistas ouvidos pelo jornal. O que diz aqui o jornal? Primeiro, a declaração, entre aspas, para o mundo, o risco é que isso marque o início de uma nova guerra comercial, algo que vimos na segunda metade do primeiro governo Trump, o que reduziu o crescimento global em 2019. Nesse sentido, podemos observar um período de menor crescimento no mundo, além de uma maior aversão ao risco e aumento da volatilidade nos mercados, disse Silvio Campos Neto, economista da Tendência Consultoria. E por aí vai. Boa coisa, gente, sinceramente, não pode acontecer. Isso pode ser ruim para a gente, para países que estão aqui na periferia, na vizinhança dos Estados Unidos, também pode ser bom por outro lado. Porque, por exemplo, pensa bem, os Estados Unidos são o maior fornecedor de soja. O Brasil é o primeiro produtor mundial de soja, mas os Estados Unidos são o maior fornecedor para a China, por exemplo, de soja. O que acontece se a China, de repente, tiver que pagar 10% a mais pela soja americana? Vai comprar de outro lugar. De onde é que vai comprar? Provavelmente vai comprar da gente. E a produção brasileira pode ser escalada nos próximos anos. Nós estamos na iminência de uma super safra e os números do agronegócio brasileiro não param de crescer. Então isso aqui pode ser benéfico, entendeu? Para o Brasil, por outro lado. Benefícios aqui, né? De uma natureza que a gente não gostaria que acontecesse, porque seria muito melhor, não só para o agro brasileiro, mas para todo mundo, que a economia crescesse, pudesse respirar, porque aí você cria um bolo maior, distribui mais, tem condição de mitigar a pobreza.
Mas não parece que é o que vai acontecer. Estamos entrando por um período aí de trevas. Pessoal, olha, acabou meu tempo, infelizmente. Nós temos aqui uma mensagem para vocês. Vocês viram que teve um mapa da mina na quinta-feira passada. Foi espetacular. Eu mesmo ouvi, é incrível como o Eduardo Moreira consegue destrinchar o mercado financeiro. Quero lembrar aqui que ele foi o cara que mais acertou projeções de cenário feitas em 2023 e 2024. E que os bancões todos erraram, previram um pibinho, não sei o que, mas erraram pelo dobro. Então, o mapa da mina não deveria estar disponível, porque o Eduardo falou que dessa vez não ia ter replay, mas decidiu abrir porque houve mais de 130 mil pessoas interessadas e quem não conseguiu ver pode assistir agora, né? Basta você se inscrever nesse link que está aparecendo aqui embaixo, olha, despertaicl.com.br, para você participar dessa grande aula magna proferida pelo vale super a pena. Você que tem algum dinheirinho guardado no banco e está desconcertado ainda com essa volatilidade do mercado, com essa subida do dólar, descida, com as projeções de juros futuros, assista ao mapa da mina, aproveite essa oportunidade, porque é muito bom o que o Eduardo fala e o nível de acerto dele é espetacular. Com isso eu me despeço de vocês, amanhã eu vou estar aqui de novo, no lugar do Demore. E a partir de 17 esse programa é comigo, tá, gente? Então, até amanhã para vocês. Um abração para todo mundo. Tenham um ótimo mês de fevereiro, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Até amanhã. Uau, que evento foi o Mapa da Mina 2025. Dezenas de milhares de pessoas, eu sempre penso, né? É o equivalente a vários estádios de futebol completamente lotados, aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo. E aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? Porque tem muitas informações, muitos gráficos, muitas tabelas que elas queriam ter anotado e também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. E no final, as condições super especiais que a gente ofereceu para as pessoas para fazerem parte do nosso grupo, que é acompanhado diariamente nessa questão de finanças e investimentos, a gente vai permitir que você que assiste o replay tenha acesso às mesmas condições também. Se você quiser, é claro. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos. Boa aula!